Terceira parte. Entrega total dos méritos. O que é o tesouro espiritual ou valor espiritual de nossas boas obras? E como devemos compreender sua entrega à Nossa Senhora? Jesus disse que até um copo de água que dessemos ao nosso próximo não ficaria sem recompensa. Assim, existe uma paga ou salário por todas as boas obras que realizamos. Essa paga por cada boa obra, assim como a recompensa que Deus nos dá pelo bem que realizamos, compõe o nosso tesouro espiritual, que vai aumentando sempre mais na medida em que realizamos boas obras. O que determina o valor de cada boa obra é o grau de amor com que a realizamos. Quando morremos, se na graça de Deus, sem pecados mortais, esse tesouro espiritual se transforma em glória ou grau de felicidade. Quanto maior o tesouro espiritual, maior será o nosso grau de felicidade. Nesse tesouro espiritual existe uma parte pessoal e intransferível, que é o valor meritório de nossas boas obras. Existe também uma parte doável, que são os valores impetratório, pelo qual se alcança graças para si ou para alguma pessoa viva, e o valor satisfatório ou indulgencial, pelo qual se paga as penas dos pecados pessoais ou das almas do purgatório. Quando nos consagramos a Nossa Senhora como escravos por amor, entregamos-lhe todo o nosso tesouro espiritual, o valor meritório para que ela possa guardar e fazer crescer, e os valores impetratórios e satisfatórios para que ela possa utilizá-los como bem lhe aprouver. Para glorificar mais a Deus, socorrer as almas do purgatório e, sobretudo, alcançar a conversão dos pobres pecadores que, se não se converterem ainda antes de morrer, irão irremediavelmente para o inferno. Por que Nossa Senhora em Fátima disse que Jesus quer que se estabeleça no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria? Como a própria Santíssima Virgem disse em Fátima em 1917, Jesus quer que se estabeleça no mundo a devoção ao Imaculado Coração, para salvar as almas dos pobres pecadores. Trata-se de uma grande estratégia de Deus para salvar o seu povo nesse tempo de apostasia generalizada e perdição. Os pobres pecadores são as pessoas que vivem em estado de pecado mortal, na iminência de ir para o inferno a qualquer momento, se assim morrerem. A única forma de salvar os que se encontram nessa situação é alcançando-lhes a graça do arrependimento e da contrição antes da morte, para que, reconciliando-se com Deus, voltem à graça e se salvem. De que forma a devoção ao Imaculado Coração de Maria poderá ajudar a salvar os pobres pecadores? Com a entrega de nossos méritos espirituais, a Santíssima Virgem passa a ter à sua disposição recursos espirituais, com os quais poderá resgatar os pobres pecadores, alcançando-lhes a graça da contrição e da reconciliação com Deus ainda antes da morte. A total consagração a Jesus por Maria nos transforma em doadores de bens espirituais,
de modo que quanto maior o número de consagrados por esse método, mais doadores de dons espirituais Nossa Senhora terá, e assim poderá ajudar a salvar muitas almas mais. Se houvesse muitos milhões a mais de consagrados, talvez Nossa Senhora conseguisse alcançar a graça da conversão para todos os seus filhos, de modo que nenhuma alma mais cairia no inferno, pois a todos seria alcançada a graça da contrição. Daí se entende o ódio do inferno contra o tratado da verdadeira devoção, ao ponto de tentar destruí-lo e de o ter escondido por 130 anos. E também se entende essa grande estratégia de Deus e a razão pela qual Jesus quer que se estabeleça no mundo a verdadeira devoção ao Imaculado Coração de Maria. Quais serão as consequências da difusão desta total consagração pelo mundo? Como disse São Luís de Montfort no início do Tratado da Verdadeira Devoção, foi por intermédio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. Sendo assim, a total consagração à Santíssima Virgem levará não apenas à santificação daqueles que a fizerem e se esforçarem por vivenciá-la, mas também beneficiará a muitíssimos outros que serão salvos graças aos méritos daqueles que, por meio da santa escravidão de amor, doaram a Maria Santíssima o seu tesouro espiritual. E mais ainda, é pela difusão desta total consagração que Nossa Senhora, juntamente com a sua descendência, esmagará a cabeça da serpente, destruindo o reinado de Satanás e neutralizando a ação do mal no mundo. É pela difusão da verdadeira devoção que virá o triunfo do Imaculado Coração, que consiste em fazer Jesus reinar em cada coração e, deste modo, no mundo inteiro. A difusão e a prática generalizada da santa escravidão de amor levará ao triunfo do Imaculado Coração de Maria e ao reinado de Jesus Cristo? Sim, é importante lembrar que a santa escravidão de amor no pensamento e na doutrina de São Luís de Montfort não é mais uma devoção ou muito menos uma devoção qualquer, mas sim o meio que a providência divina escolheu para estabelecer no mundo o triunfo de Maria e, em consequência, o reinado de Jesus. Se, portanto, queremos que venha logo o prometido triunfo do Imaculado Coração de Maria e o império de Jesus sobre toda a humanidade, procuremos todos fazer, viver e propagar a santa escravidão de amor. De que forma se dará o triunfo do Imaculado Coração de Maria? O triunfo do Imaculado Coração de Maria, profetizado em Fátima, se dará pelo estabelecimento da devoção ao Imaculado Coração no mundo, ou seja, pela difusão da total consagração em todos os lugares. O triunfo do Imaculado Coração acontece quando Maria leva o coração de uma pessoa a se submeter à vontade de seu Filho, fazendo dele Rei e Senhor daquela vida e daquele coração. Qual a dimensão escatológica da total consagração à Santíssima Virgem? A dimensão escatológica da total consagração é aquela que se refere ao fato de ter sido escolhida por Deus
como estratégia de santificação e salvação de seu povo nesses últimos tempos. Uns terão grande auxílio para a própria santificação e salvação, fazendo e vivendo esta consagração. Outros alcançaram a graça da contrição e do arrependimento antes de morrerem, por causa da doação dos méritos daqueles que se consagraram. O Imaculado Coração de Maria é o refúgio seguro que Deus nos deu nesses últimos tempos. Porque São Luís de Montfort diz no tratado que a total consagração seria ainda mais útil nos últimos tempos? São Luís diz que a total consagração seria ainda mais útil e necessária nesses últimos tempos, sobretudo porque cresceria muito a iniquidade e a apostasia, fazendo-se necessária uma grande e extraordinária misericórdia de Deus para salvar o seu povo. Também, segundo ensina Montfort, competirá à Santíssima Virgem a formação dos grandes santos e dos apóstolos dos últimos tempos. Quem são os apóstolos dos últimos tempos? São Luís profetiza que serão sacerdotes do Altíssimo, preparados no fogo das provações, das perseguições e dos sofrimentos. Diz o santo missionário no Tratado da Verdadeira Devoção que serão ministros do Senhor, que qual fogo crepitante levarão a toda parte as chamas do amor divino. Serão setas nas mãos do Todo-Poderoso, flechas agudas nas mãos poderosas de Maria. Serão filhos de Levi, bem purificados no fogo das grandes tribulações, bem apegados a Deus, que trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Serão por toda parte o bom odor de Cristo, odor de vida para os pobres, os pequenos e os humildes, odor de morte para os grandes, os ricos e orgulhosos mundanos. Serão nuvens tonitruantes que voarão pelos ares ao menor sopro do Espírito Santo. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e arrebatar gloriosos despojos ao inimigo. Serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que seguirão da sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho e não segundo as máximas do mundo, sem se colocar em inquietação nem fazer acepção de pessoas, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, por poderoso que seja. Terão nos lábios a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz, o crucifixo na mão direita, o rosário na mão esquerda e os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração, e a modéstia e a mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Quais são as principais vantagens que obteremos fazendo-nos escravos por amor? Primeiro, tendo tão boa mãe aceitado a nossa consagração, pelo que se digna nos considerar sempre como propriedade sua, de nos proteger
e defender contra os nossos inimigos e de nos obter todas as graças que necessitamos nesta vida. Segundo, Maria tira todas as imperfeições das nossas boas obras, e que antes de chegar a Deus passam pelas suas boas mãos. Dá-lhes um aumento de pureza, enfeita-as com suas virtudes e pessoalmente as oferece a Deus, de modo que se tornam muito mais meritórias e mais favoravelmente aceitas. Terceiro, a Santíssima Virgem, pelo fato de nos termos consagrado a ela livremente, passa a ter uma liberdade muito maior para nos formar interiormente, ensinando-nos a amar Jesus de um modo muito mais perfeito, profundo e perseverante. Quarto, tendo-nos mostrado generosos e desinteressados, a ponto de nos despojarmos inteiramente de nossos bens para colocá-los em suas mãos, Maria também nos será generosíssima, neste mundo e no outro, tanto na ordem da natureza como na ordem da graça e da glória. Quinto, aprendemos com a Mãe a vencer com mais facilidade as tentações e a rejeitar as obras do mal, esmagando a cabeça do inimigo e rechaçando suas más inspirações, a fim de fazermos valer em nossa vida a vontade de Deus. Como poderemos assistir os nossos parentes, amigos e benfeitores, vivos e mortos, uma vez que não podemos mais oferecer por eles os valores satisfatórios e impetratórios de nossas boas obras? De modo algum nossos parentes, amigos e benfeitores ficarão sem socorro, pois mesmo que não possamos aplicar os méritos espirituais nas intenções destes ou daqueles, podemos, contudo, lhes socorrer de modo muito mais eficaz. Ao invés de oferecermos um terço ou uma novena, por exemplo, em suas intenções, podemos oferecê-los com suas intenções, problemas e preocupações a Nossa Senhora, e ela cuidará muito melhor do que poderíamos fazer. É preciso crer e saber que Nossa Senhora jamais será indiferente aos pedidos e às pessoas que lhe apresentamos. Ela não deixará de demonstrar sua gratidão e generosidade para com aqueles que se despojaram de tudo para honrá-la. Ao contrário, será pródiga em retribuir tão singular ato de amor e confiança, atendendo aos pedidos e socorrendo as pessoas que seus escravos de amor lhe recomendarem.